Deus está nesse lugar, a presença dele não para desde o começo, amém? É uma dessas tardes, irmãos, que a gente leva para o resto da vida. É algo assim que daqui a 20, 30 anos, quando você vê seus filhos, netos, indo para uma tarde dessa, você vai dizer, vai sim, que vale a pena. Vai ficar marcado por toda a tua geração. É um legado que você toma nessa parte e você vai passar adiante para os teus filhos, netos e até quem sabe bisnetos. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 1. Foi o tema assim que nos foi proposto e Deus falou bastante no meu coração ao longo desses dias que eu estudei. E eu acho engraçado que quando a irmã Márcia Diaconisa, missionária, não sei qual é o cargo eclesiástico dela, Diaconisa, ela me chamou, foi há mais ou menos 3 meses atrás. Ela falou, pastora, eu queria te fazer um convite. Eu falei, amém. Eu não sei se você vai ter agenda. Eu falei, quando? Eu achei que era na semana seguinte, né? Mas era para agora, isso foi 3 meses atrás. E aí é ruim que a gente fica 3 meses ali, né? Sofrendo, porque a dependência é totalmente do Senhor, amém, irmãos? Eu sei que tem pessoas aqui também que poderiam estar aqui nessa noite, ministrando a palavra do Senhor, e eu sei que tem pessoas que querem. E eu quero te dizer uma coisa, não desista do teu sonho. Se um dia você sonhou fazer a obra de Deus, pregar a palavra, cantar, pregar, evangelizar, tenha certeza que Deus está te dando nessa noite essa condição, porque ela não é minha e não é sua, mas ela vem do trono de Deus. Amém? Diz assim, o livro de Ruth, capítulo 1. E sucedendo dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi. E os nomes dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres de Moabita. E era o nome de uma Orfa, o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Até aqui. Irmãos, essa passagem é uma passagem bastante conhecida de todos nós. Eu vou tentar ser bastante breve naquilo que o Senhor colocou no meu coração, até porque depois desse lanche gostoso dá um soninho, né? Mas eu vou tentar prender a sua atenção não por mim, mas pelo Espírito Santo e pela palavra que será pregada, amém? Eu prometo que serei breve, até a meia-noite a gente está em casa, amém? Aleluia, o povo está aí, amém? Glória a Deus, um adorador de verdade, ele louva em meio à tempestade, ele louva em meio a esse calor, ele louva quando está frio, porque o negócio dele é adorar o Senhor. Vamos falar nessa tarde, irmãos, de uma família que começou a sua trajetória num lugar bom. Essa família, ela era do povo de Belém. Ela vivia na cidade que era chamada como Casa de Pão. A cidade de Belém
Tudo que Deus quer para mim e para você, tudo que Deus queria de Elimeleque era que ele orasse. Agora Elimeleque pega a sua família e vai para Moabe. A Bíblia diz que ele vai peregrinar nas terras de Moabe. A Bíblia diz que ele leva assim a sua família e chega lá aparentemente até que tudo vai bem. Sabe quando você sai debaixo da proteção de Deus? Ou debaixo de uma direção e aí as coisas aparentemente estão dando certo? Foi isso que aconteceu com ele. Os seus filhos se casaram, ele viveu 10 anos ali na terra de Moabe. Se ele viveu 10 anos é porque estava indo bem, estava dando certo. Mas essa não era a vontade de Deus. Esse não era o sonho de Deus para a vida de Elimeleque. Esse não era o contexto que Deus tinha escrito para ele, a história que Deus tinha escrito para ele e para sua família. E para que Deus provasse isso, Deus agora recolhe Elimeleque e recolhe os 2 filhos de Noemi. Deixando agora Noemi viúva, juntamente com 2 noras, Ruth e Orfa. 3 viúvas vivendo numa cidade. Agora Noemi vai tentar consertar, irmãos, tudo aquilo que Elimeleque fez de errado. Eu não sei se o Espírito Santo está tratando o teu coração da mesma forma que ele tratou comigo. Talvez você tenha tomado uma decisão errada lá atrás, ou talvez até alguém da sua família. E isso está trazendo consequências que até hoje perduram. Mas eu quero te dizer uma coisa: recuar na presença de Deus não é sinônimo de derrota. Você pode nessa noite voltar lá atrás, não no tempo, mas voltar espiritualmente e consertar tudo aquilo que você um dia fez de errado. Nós devemos reconhecer diante de Deus que muitas vezes nós erramos, precipitamos, tomamos decisões imaturas, mas nessa noite o Espírito Santo está te dizendo: volte, se arrependa, para tudo e ouça a minha voz. Agora Noemi decide voltar para Belém. Ela ouve dizer que em Belém Deus havia abençoado. Me faz lembrar quando Davi vai pegar a arca do concerto, a arca do Senhor, na casa de Abinadab. E ele vai, os carros tropeçam. Ali ele para com a arca do céu na casa de Obed-Edom. E a arca fica na casa de Obed-Edom durante 3 meses. E agora ele fica sabendo que o Senhor havia abençoado Obed-Edom em tudo. As notícias correm. A notícia da tua vitória vai chegar longe. A notícia do que Deus vai fazer na tua vida a partir desse dia, ela vai chegar longe. Você tem que tomar posse. Você tem que fazer como a pastora que me antecedeu pregou aqui. Não deixar somente que essa palavra penetre no teu coração momentaneamente, mas você tem que tomar posse dela e guardar no teu coração. Leva essa palavra para tua casa, a notícia da tua vitória vai chegar longe.
e deve ter dito: eu gostei dessa moça. Eu preciso de alguém que se case com Boaz. Eu preciso de alguém que dê descendência a uma família que vai gerar um rei. E é um rei que não é qualquer um. É um rei que é segundo o meu coração. Eu creio que nesse momento da história, que Ruth vira para sua sogra e diz: eu vou contigo. Irmãs, quando nós fazemos a coisa acertadamente, nós tocamos o coração de Deus. Sabe quando você faz alguma coisa que nem você mesmo esperava fazer? Meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso pela tua obra. Obrigada, Jesus, que o Senhor me deu força. Você tocou o coração de Deus nessa decisão. Tenha certeza